Berço do herói. A história do cagão. Fala do Enio, fala do Enio. Você fala isso? Fala isso. Perdão uma palavra. Texto do Dias Gomes. Texto do Dias Gomes, que a gente trouxe. Segundo trabalho que vocês estão fazendo. Sabe, sobre Dias segundo Gomes. trabalho Tá agora. ali, ó lá, a invasão lá. A gente, o Neto fez a invasão, dirigiu a invasão, maravilhoso. E a gente quis fazer aí com... Você sabe que a gente tem aí uma oficina de formação. Então a gente quis mostrar quem é esse cara, esse autor, Dias Gomes, né? E fizemos esses dois espetáculos totalmente diferentes um do outro. Pra quem não sabe, quer dizer, o Berço do Herói acabou resultando no Rock Santeiro, no Rock Santeiro. Novela que foi polêmica. E você sabe que o Berço do Herói, nós fizemos a estreia nacional dele, né? Ah, foi? Ele nunca foi encenado aqui no Brasil. Ele foi encenado em Nova York. Aqui? Nunca. O Berço não. Ele foi encenado em Nova York em 75, 76. Aqui no Brasil, quando ele foi estrear, a censura cortou. Foi censurado antes censurado. da estreia. Censurado. O livro, Berço do Herói, foi censurado, eles foram presos por causa do livro. O Paulo Francis tinha feito o prefácio, também foi preso por causa do prefácio. E nunca foi. A novela que foi censurada uma vez. Novela foi, quer dizer, uma obra realmente... Totalmente. E é muito engraçado a censura da novela, né? Porque o Dias Gomes tinha feito a novela, em cima do texto do Berço do Herói, mudou tudo. Mudou o nome, mudou a cidade, mudou tudo. Né? E um dia, ligando para um amigo dele, jornalista, ele caiu na gargalhada e falou: olha só essa censura, como é idiota. Eu mudei tudo, eles nem perceberam. Ele não percebeu, é que ele estava sendo grampeado, né? E aí cortaram a novela. Enio, qual é o teu personagem do Berço do Herói? Eu faço o Major Chico Manga. Chico Manga, olha que nome bom. Major Chico Manga. Chico Manga. Eu seria o opositor ao Cabo Jorge. O Cabo Jorge, que é o o herói. Inteiro, Que é o herói. Né? Conta mais ou menos, rapidamente, a história. A peça sugeriu a novela, né? Mudar o nome dos personagens, né? E a história tomou alguns rumos diferentes, mas basicamente a história da novela é a história da peça, é a peça. Foi desenvolvida, né, pelo Dias Gomes e por um outro autor, né? Agora você me pegou. Mas basicamente, quer dizer, é um cara que vai para a guerra. Que ele vai para a guerra. Segunda Guerra Mundial. E ele é dado Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Ele é dado como morto. É dado como herói. De batalha. Lá na Itália. Foi um grande herói. Grande herói brasileiro. A cidade muda de nome por causa dele. A cidade, imagina uma cidade pequena, do interior, quer dizer, o herói morreu na guerra. A cidade fica mitificada por causa daquele mito do Cabo Jorge e tal. E interior da Bahia, isso. Interior da Bahia. E aí ele a cidade cria toda uma estrutura turística e tal, quer dizer, vem de lembrancinha do Cabo Jorge, fitinha do Cabo Jorge, fotografia do Cabo Jorge. Tudo as festas todas são nascimento, morte, primeira comunhão, tudo. Inventam uma viúva pro Cabo Jorge. Inventam uma viúva pro Cabo Jorge. Ele não era casado. Não era casado, ele namorava uma moça da cidade, né? Ele namorava uma virgem da cidade, naquela época existia. Existiam. E depois ele volta e, na verdade, ele era um covarde, ele não foi herói na guerra. De repente me aparece o Cabo Jorge. Ele se acovardou diante da metralha. Ele fugiu duas nazista. Vezes. Né? Ele volta porque ele está fugindo também. Fugindo da Itália, vai ser preso na Itália. Mas ele fugiu na guerra e depois fugiu da Itália. Para não ser preso. É uma comédia dramática, porque tem elementos dramáticos. Aí você imagina. É muito interessante, né? Uma cidade que tem toda uma estrutura montada em cima daquele mito, o cara aparece. Né? É muito engraçado. A história em si é muito engraçada, porque tem toda uma história montada, de repente aparece o que você faz com essa... E agora? Você joga fora? O que você faz? E agora? E é engraçado o texto, eu gosto muito particularmente por causa disso, né? Porque é muito engraçado sem ser engraçado, né? Não é aquele humor escrachado. As situações... Um humor que leva a uma reflexão. Leva a uma reflexão. Gente pra caramba da montagem. São 50 atores, né? Não, 49. 49. Estava assustado. 49 atores em cena.
O Antônio Neto faz o Cabo Jorge? Cabo Jorge. Faz o Cabo Jorge. A Mara faz... A Mara Faustino faz a viúva. A viúva. Que na novela era Porcina. E o Wagner Vaz faz o padre. E o Wagner Vaz faz o padre. Direção do Jair Aguiar. Legal. Nada é perfeito, eu sempre digo. Né? Até o dia 31 de julho, até o final do mês do Teatro Comune. O Teatro Comune fica na Rua da Consolação, que número é? 12 e 18. 12 e 18, pertinho do Mackenzie, ali perto da Rua Maria Antônia, ali naquele pedaço. Legal. Isso é um espetáculo, ele tem, são 1h10 de duração. Isso é a abertura da peça rapidinho. ou não? Essa é a... Quarta cena, por aí, né? Por aí, é logo no começo. Cena, é uma festa aí, pelo jeito, festa, né? É uma cidade. feira. Uma feira. Mas o espetáculo é musical ao mesmo tempo, tem diversos Estou vendo que números eles estão musicais, cantando ali e tem- tal. Né? tem muitos números musicais. Muitos números a gente musicais. pontuou o espetáculo com músicas. É. No original seriam alguns versos e tinha algumas músicas também. Mas a gente transformou tudo em música. Eram músicas do Edu Lobo, inclusive. E a gente transformou, eu alterei letras e tudo. E ficou muito bonito, muito interessante o musical. Legal. Ali é a Mara, né? a Mara Faustino. E o Cabo Jorge, que estava ali? E o Cabo Jorge? E o Cabo Jorge. O Cabo Jorge. Legal. Mas quer dizer, provoca uma polêmica, né? A volta do Cabo Jorge. Ele provoca uma reviravolta. Uma reviravolta. Né? A cidade entra em reflexão, quer dizer, os mandantes da cidade. O que fazer com esse sujeito fazer que com esse voltou e pode, de repente, atrapalhar todo o esquema da cidade. Toda a estrutura montada lá em cima da imagem dele. Exatamente. E é interessante que fica tudo como antes, mas totalmente diferente de antes. Tudo como antes, mas totalmente diferente. Quer dizer, E é interessante isso, né? E assim, ele caminha para um final muito interessante. Não quero então falar vai o revelar final aqui, aqui, ele não vai O revelar espetáculo é aqui. muito bem amarrado, muito bem dirigido pelo Jair. Ele tem Obrigado. uma concisão, uma força muito grande. As cenas de conjunto tem são Porque muito bem coreografadas. trabalhar com essa massa toda, 49 O atores, público não é fácil. realmente... Não, é difícil. E lá naquele teatro é mais difícil, porque ele é muito pequeno o teatro, né? Mas você sabe que a gente acaba se especializando, acho que, nisso, né? Mas é muito gostoso porque essa massa são de atores em formação, que tem uma garra, então na realidade eu acho que a garra é deles. Uma vontade, a gana né, de fazer, de acertar, de estar lá, é maior do que tudo. Isso é o que dá essa força de espetáculo. E pra gente que está assistindo é tão gostoso você ver um palco cheio, né? fantástico. Muito de gente, é uma coisa que raramente se vê, não sendo umas super produções. Hoje né? dificilmente. Hoje é muito difícil você Está na ver moda assim. hoje é o monólogo. Monólogo, né? casalzinho e tal. Esse é um teatro generoso, com muita gente em cena. Eu adoro Gostoso espetáculo que isso. tenha muita gente, que é realmente teatral, né? Que tem uma comunicação bem grande. Não fica o espetáculo centralizado num ator só. Exatamente. E para quem assiste é um prazer, ver prazer aquele palco ver cheio, muita né? gente. É gostoso. E você sabe que é interessante, né? Porque você mistura esses atores em formação com os atores, você pega o Enio, a Mara, o Neto, o Wagner. Quantos né? anos de carreira aí, Enio? Mais de 40, 40 carreira, mais de 40. Mais de 40. 40 anos. 40 Sua estreia foi como? A estreia foi fazendo o garoto de Toda Noite Será Castigado, Nelson Rodrigues. É? Primeira montagem da peça, eu fazia o menino, o Serginho. Aqui em São Paulo? No Rio de No Rio Janeiro. de Janeiro. Fizemos em São Paulo também. Fizemos um elenco maravilhoso. Cleide Diácono fazendo o Geni. Nossa, Nelson Xavier fazia o tio Patrício. você fazia o garoto. Fazia o garoto. Direção do Zimbinski. Eu tive essa Direção dos... uma Você trabalhou com sorte Zimbinski, monumental, cara? Meu Deus. Fui escolhido entre... Testaram dezenas de atores jovens no Rio para fazer esse papel. Era a primeira montagem, produção do próprio Nelson Rodrigues. Né? Tive o prazer de conviver Produção do Nelson. com o próprio Nelson Rodrigues. Você tem histórias maravilhosas, né? O Nelson Rodrigues mesmo. Eu tive uma história fantástica com ele. Aqui em São Paulo eu fiz o protagonista de Bonitinha Mais Ordinária com Antônio Filho. Quantos aqui? E também do Nelson, né? Então, o primeiro espetáculo que eu vi na minha vida profissional assim foi Nelson Rodrigues, Nelson Rodrigues. A Falecida. Falecida. Eu até acho que eu fui ser ator por causa do Nelson Rodrigues. causa do Nelson Quando eu Rodrigues. vi A Falecida, eu falei, que coisa É isso que eu quero fazer na vida. Falava uma linguagem que eu nunca tinha ouvido, eu conhecia teatro amador, né? De repente, não tinha cenário, luz que apagava, acendia, aqueles atores andavam, falavam uma linguagem, um diálogo.
fiquei abismado, impressionado. Falei, eu quero fazer isso um dia na minha vida. Bárbaro, é legal quando essas coisas capturam a gente, né? Olha o Wagner lá, Wagner Vaz de padre. Está muito engraçado. O Wagner dá um show. Um padre bem doidão ali. Né? O Berço do Herói é texto do Dias Gomes. Quer dizer que, poxa, eu não sabia disso, que nunca tinha sido montado no Brasil. Caramba, que bárbaro. Então, vocês pegaram e nem eu sabia disso. Não é uma responsa, não. Vocês entraram para a história, é a primeira montagem do Brasil. Eu também não sabia disso, eu fui descobrir isso depois. Legal.